Você já reparou que tem dia que o espelho acorda com raiva da gente? A calça que fechava ontem resolve virar uma armadilha de carne. A blusa encolheu no cabidinho e a tua silhueta inteira parece desenhada por alguém que nunca viu um ser humano na vida. Tem manhã que começa errada pela física mais básica do universo, a luz do banheiro. Você acorda, o sol ainda tá meio sem vergonha lá fora, meio cinza, meio indeciso, e você vai escovar os dentes. Até aí, tudo bem. O dente limpo, a boca fresca, a dignidade intacta de quem dormiu 8 horas, ou fingiu que dormiu. Aí você levanta a cabeça e olha pro espelho. E parece que o espelho resolveu fazer hora extra de maldade. Não é nem que você mudou de ontem para hoje. É que a imagem que reflete de volta não conversa com a ideia que você tem de si mesmo na cabeça. Sabe essa distância entre quem a gente acha que é e o que o vidro mostra? É uma violência silenciosa. A blusa que parecia ótima na gaveta de repente tem um caimento esquisito. O cabelo acordou com um projeto próprio de rebeldia que nenhum creme consegue domar, e a postura tá meio corcunda, meio derrotada, como se a gravidade tivesse decidido agir só em cima de você. Você vira de lado. Tenta estufar o peito. Dá aquela sugada leve na barriga que dura exatamente 3 segundos, o tempo de perceber que é impossível respirar e viver assim ao mesmo tempo. Merleau-Ponty, que era um filósofo francês que gastava bastante tempo pensando sobre o corpo, dizia que a gente não tem um corpo como quem tem um carro na garagem. A gente é o nosso corpo. O problema é que o nosso corpo, no dia de espelho ruim, parece um aluguel que venceu e que a gente não sabe bem como devolver. A gente habita essa carne meio desajeitado, como quem veste uma calça número 34 quando tá vestindo 38. E aí começa aquela negociação interna miserável. Você pensa em trocar de roupa. Abre o guarda-roupa. A primeira gaveta. A segunda. O cabideiro. E de repente o quarto inteiro parece um depósito de frustração têxtil. Cada peça ali dentro carrega uma memória de quando servia melhor, ou de quando você achava que estava mais magro, ou de quando você comprou aquilo no impulso, achando que ia virar outra pessoa. A roupa não é só pano, né? Roupa é armadura social, é camuflagem, é a tentativa desesperada de negociar com o mundo a forma como ele vai te olhar. Quando a roupa não fecha direito, ou quando ela marca onde você não queria que marcasse, parece que o mundo inteiro vai apontar o dedo. O pior é que ninguém tá olhando. Quem tá olhando é você, com aquela lente de aumento implacável que a gente guarda só para as nossas próprias falhas. Se a gente olhasse para um amigo com a mesma severidade com que a gente se olha no espelho numa terça-feira ordinária, a gente perderia todas as amizades até o meio-dia. Lembra daquele mito de Narciso? A gente sempre aprendeu na escola que Narciso era um vaidoso incurável, apaixonado pela própria imagem refletida na água. Mas a história original é muito mais trágica e muito mais solitária. Narciso não estava lá se achando lindo, ele estava fascinado porque finalmente reconhecia alguma coisa, mas era uma imagem trancada na superfície, inalcançável. Ele morre de sede beirando a própria beleza porque não entendia que o reflexo não era a vida inteira dele. A gente faz meio que o contrário no dia de espelho ruim. A gente tem certeza absoluta de que o reflexo é um veredito definitivo. Se a barriga tá saltando, se a olheira tá roxa, se o braço tá flácido, pronto, acabou a alegria, decretou-se o estado de calamidade estética. E aí você sai de casa. Esse é o momento crítico. Porque você tem que atravessar a porta da rua carregando essa sensação de que todo mundo viu o que o espelho mostrou. Você entra no elevador com o vizinho e fica achando que ele tá reparando no volume da sua blusa, ou na forma como o seu cabelo tá amassado na nuca. É uma paranoia mansa, cotidiana, que faz a gente encolher os ombros e abaixar a cabeça. Você caminha até a padaria ou até a parada de ônibus sentindo o peso da própria carcaça. Parece que cada quilo a mais, cada curva fora do lugar, cada detalhe que não passou no crivo da estética de rede social virou um cartaz colado na sua testa. A gente vive numa época onde o corpo virou uma espécie de infográfico particular. Tem meta de passo, tem aplicativo de contagem de caloria, tem o storido amigo correndo às 6 da manhã na garoa, tem o filtro que estica a bochecha e suaviza a testa. O corpo deixou de ser o lugar onde a gente mora e passou a ser o lugar onde a gente presta contas. Como se a gente fosse funcionário da nossa própria aparência, tendo que apresentar relatório de desempenho físico toda santa manhã. Hoje você tá com quantos % de viço? Sua pele tá hidratada o suficiente para o padrão aceitável. O resultado disso é que a gente passa a vida em pé de guerra com a matéria que nos sustenta. A gente quer negociar com a biologia como se fosse um contrato de prestação de serviços. Te dou 3 semanas de academia e 0 carboidrato, você me devolve aquela silhueta de 10 anos atrás. Só que o corpo tem memória, tem tempo próprio, tem preguiça, tem cansaço acumulado de lidar com o boleto, quer dizer, com as contas da vida, com o trânsito, com a insônia das 4 da manhã. O corpo não é uma escultura de mármore que a gente esculpe na base da marretada da culpa. Ele é lixo vivo.
E bicho vivo cansa, incha, retém líquido, muda de forma conforme o humor, conforme a idade, conforme a quantidade de café que a gente tomou para aguentar o dia. E aí a gente chega naquele ponto em que a nossa relação com o próprio reflexo vira uma negociação diária de baixa intensidade. Sabe quando você tá na frente da pia do banheiro, escovando os dentes de manhã, e desvia o olhar do vidro como quem desvia de uma discussão que não quer ter? Você olha de relance só para conferir se o cabelo tá mais ou menos apresentável, mas evita o espelho de corpo inteiro no corredor. O espelho do corredor virou um juiz severo que a gente tenta driblar usando roupas mais largas, cores escuras, tentando fazer o reflexo ocupar o menor espaço possível no mundo. É engraçado como a gente gasta uma energia monumental tentando convencer a si mesmo de que o corpo é um detalhe irrelevante, que o que importa é o interior, a mente, a alma, essa conversa fiada toda que a gente inventou para tentar se consolar. Mas aí basta um dia de espelho ruim para desmoronar essa teoria inteira em 30 segundos. Porque o corpo não é detalhe. O corpo é o lugar onde a gente experimenta a gravidade, o cansaço, o envelhecimento, o calor de mais de 30 graus no meio de novembro. Não dá para fingir que a gente é só um espírito livre vagando por aí quando a calça jeans insiste em não passar do joelho e o zíper trava bem na hora em que você tá atrasado para sair. Merleau-Ponty, aquele filósofo francês que passava o dia tentando entender como a gente habita a própria pele, dizia que nós não temos um corpo, nós somos o nosso corpo. Parece uma frase bonita de livro, mas na prática ela é meio brutal. Significa que não existe um eu separado que habita essa carcaça como quem aluga um apartamento temporário. O que a gente chama de eu é exatamente essa carne, esse osso, esse cabelo que amanhece indomável, essa olheira funda depois de uma noite mal dormida. Quando a gente briga com o reflexo, a gente tá tentando se divorciar de si mesmo. E o pior divórcio é aquele em que a gente é obrigado a continuar morando na mesma casa com o ex. Aí entra a ilusão moderna de que a gente pode atualizar o corpo como se fosse o sistema operacional do celular. A gente consome uma quantidade absurda de promessas de que basta um pouco mais de disciplina, mais um aplicativo de monitoramento de passos, mais um suplemento em pó que custa uma fortuna, e pronto, a máquina volta a funcionar perfeitamente, sem rugas, sem flacidez, sem as marcas inevitáveis do tempo. Só que a vida real acontece entre uma cuspidinha de pasta de dente e a correria para pegar o ônibus. No mundo real, a gente come um pão na chapa com manteiga demais porque precisava de um pouco de conforto às 8 da manhã. A gente dorme pouco porque ficou maratonando uma série até tarde só para fugir do silêncio da casa. A gente envelhece enquanto tenta descobrir qual é o creme anti-rugas que realmente funciona. O espelho ruim é só um mensageiro de uma verdade que a gente passa a semana inteira ignorando. A gente é finito, mutável e imperfeito. E a nossa autoimagem é essa criatura frágil que tenta equilibrar o que a gente gostaria de ser com o que o espelho devolve na nossa cara numa terça-feira cinzenta. A gente quer ser eterno, mas acorda com a marca da fronha impressa na bochecha que demora 20 minutos para sumir. A gente quer ser leve, mas sente o peso de carregar as próprias frustrações, as expectativas não cumpridas, o cansaço de tentar parecer bem o tempo todo. Talvez o alívio comece no dia em que a gente aceita que o espelho não é um tribunal. Ele é só vidro com uma camada de prata no fundo, refletindo luz e sombra de acordo com a física, e não de acordo com o nosso mérito moral. Você não é uma pessoa pior só porque a blusa ficou apertada ou porque o cabelo acordou virado para o lado errado. Você tá só vivendo. Tá cansado, tá correndo, tá tentando dar conta de existir no mundo que exige que a gente tenha a consistência do aço, quando a gente é feito no máximo de água, café e paciência esgotada. Então, na próxima vez que você bater de frente com um dia de espelho ruim, em vez de declarar guerra à sua própria imagem, tenta só olhar para o reflexo com a mesma condescendência com que você olharia para um amigo cansado que chegou atrasado para um compromisso. Não precisa amar o reflexo, não precisa fazer pose de autoaceitação forçada para a câmera do celular. Só desliga o julgamento por um instante. Deixa o espelho cumprir a função dele de refletir a luz, respira fundo, ajeita a gola da camisa do jeito que dele vai lá viver o teu dia. O mundo não vai acabar porque a calça tá meio justa, e a tua vida com certeza é muito maior do que a tua silhueta refletida no vidro empoeirado do corredor. É isso. Vai lá. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.